Resolva qualquer questão de estequiometria em 5 passos. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João César do nosso canal Gênio da Química e hoje vou te mostrar como você pode resolver qualquer questão de estequiometria em 5 simples passos. E esses passos são: o primeiro, extrair informações da questão. Geralmente as questões de estequiometria eles trazem 2 tipos de informação. Uma primeira informação que é dada e a segunda que é pedida, e justamente essa segunda é o X da questão. No segundo, o balanceamento, sempre proceder com balanceamento ao analisar uma equação química. No terceiro passo, estabelecer a relação estequiométrica em mol. 1 mol de uma espécie está para 2 mols de outra, 2 mols de um está para 3 mols de outra. No quarto passo, estabelecer a conversão se for preciso. A conversão de mol para litros, de mol para massa, entre outras. E por fim, a regra de 3, que vai estar presente em qualquer questão de estequiometria. Vamos utilizar todos esses passos para a resolução dessa questão. Para a reação da síntese da amônia NH3, ao utilizar 0,82 gramas de nitrogênio N2 reagindo com o hidrogênio, o H2, qual a massa em gramas do composto produzido NH3? Dados: massa molar N2 igual a 28 gramas por mol e a massa molar do NH3 17 gramas por mol. E aqui está a equação: N2 reagindo com H2 e produzindo NH3. Para a gente conseguir resolver essa questão, vamos seguir o passo a passo. Primeiro, quais são as informações que a questão nos fornece? O que é que ela dá e o que é que ela nos pede? Para isso a gente precisa fazer uma releitura. Para a reação da síntese da amônia NH3, ao utilizar 0,82 gramas de nitrogênio. Assim, no primeiro passo, a massa de nitrogênio 0,82 gramas. Reagindo com hidrogênio, qual a massa em gramas do composto produzido NH3? Então, ele nos dá a massa de N2, 0,82 gramas, e nos pergunta qual a massa de NH3 produzido. No segundo passo, vamos estabelecer o balanceamento. Foi nos dado a equação N2 reagindo com H2 e produzindo NH3 e precisamos balanceá-la. Temos 2 átomos de N2 nos reagentes e apenas 1 no produto. Para fazer esse balanceamento, adicionamos esse coeficiente 2. Lembrando que aqui no canal a gente já falou tudo sobre o balanceamento, está aqui no card. Clica aqui e assiste. Para o hidrogênio temos 2 hidrogênios aqui nos reagentes, entretanto temos 2 vezes 3, 6 hidrogênios nos produtos. Para fazer esse balanceamento temos que adicionar o coeficiente 3 e assim a equação está balanceada. Lembrando que quando o coeficiente ele não é indicado, como aqui no caso do nitrogênio, subtende-se que é igual a 1. Então temos 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de H2 e produzindo 2 mols de NH3. Veja que esses coeficientes eles são importantíssimos para proceder com o resto da resolução da questão, pois nesse caso a gente vai descer esses números, que no caso é o N2 e o NH3, pois são essas moléculas que nos interessam para essa questão. Veja que foi dada a massa de N2 e foi perguntada a massa de NH3, então temos que trabalhar com N2 e NH3. Agora, como temos esses coeficientes de N2,1 e de NH3,2, vamos descer para o passo 3. Olha só, 1 aqui do N2, 1 aqui do N2. Agora temos 2 do NH3, então vamos descer esse número para aqui, o passo 3, e também para aqui o passo 4. Agora estabelecemos a relação estequiométrica em mol, o nosso terceiro passo. Fica fácil, nós adicionamos aqui mol e mol. Assim, a relação estequiométrica é 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. Com isso, já conseguimos fazer essa relação estequiométrica. No quarto passo é a conversão, se for preciso. Veja qual tipo de conversão nós devemos fazer. Estamos trabalhando aqui em gramas e aqui nós temos mol. Precisamos passar de mol para grama. Qual é esse tipo de relação? Lembrando que aqui também no canal já falamos tudo sobre mol e as suas correlações. De uma forma bem resumida, temos que 1 mol equivale a 22,4 litros de gases na CNTP, pode ser relacionado também com a massa molar em grama ou 6,0 vezes 10 a 23 espécies químicas. Como temos que transformar mol para massa, utilizamos o valor da massa molar. Assim, 1 mol de N2 é a mesma coisa que a massa molar de N2. E esse dado foi dado na questão, 28 gramas. Assim, temos que 1 mol substituímos por 28 gramas de nitrogênio.
E para o NH3, temos que a massa molar do NH3, que também foi dada na questão, é 17 gramas. Assim, substituímos o mol por 17 gramas e conseguimos essa relação. 1 vezes 28 gramas de N2 está para 2 vezes 17 gramas de NH3. Por fim, o quinto passo é fazer a regra de 3. Como é que nós fazemos essa regra de 3? Pegamos os dados da questão e montamos essa regra de 3. Se 1 vezes 28 gramas está para 2 vezes 17 e 0,82 gramas, que foi dado na questão, está para x, que esse x é a quantidade de NH3. Quando nós fazemos esse quinto passo, estabelecemos uma regra de 3 entre o quarto e quinto passo, meios pelos extremos. X multiplicado por 28, 28x. E 0,82 vezes 2 vezes 17, está aqui toda essa expressão. 28x é igual a, resolvendo tudo isso daqui, é igual a 28. Como 28 multiplica x, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 28 dividido por 28, isso implica dizer que x é igual a 1 grama de NH3. Então, fazendo todos esses passos, conseguimos calcular que a quantidade, a massa de NH3 produzida é igual a 1 grama. E esses passos eles podem ser utilizados para qualquer questão de estequiometria. Vamos aplicar os mesmos passos e resolver a nossa segunda questão. Qual o volume de dióxido de carbono, CO2, liberado na queima de 2 gramas de metano, CH4, quando utilizado como combustível? Dados o volume molar dos gases na CNTP, 22,4 litros, e a massa molar do CH4 igual a 17 gramas por mol. E está aqui a equação química. CH4 reagindo com oxigênio e produzindo CO2 e água. Para procedermos com o primeiro passo, que é a extração das informações da questão, fazemos uma releitura. Qual o volume de dióxido de carbono? Está aqui a nossa incógnita da questão. Nosso primeiro passo, qual o volume de CO2? Liberado na queima de 2 gramas de metano. E está aqui a nossa segunda informação. A massa do CH4, que é o metano, igual a 2 gramas. E já estabelecemos as informações da questão. Segundo passo, o balanceamento. CH4 reagindo com oxigênio e produzindo CO2 e água. Veja que nós temos um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. Então, o nosso carbono já está balanceado. 4 hidrogênios aqui nos reagentes, entretanto, apenas 2 nos produtos. Adicionamos o coeficiente 2 e balanceamos os hidrogênios. Agora temos 2 oxigênios aqui nos produtos, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. E temos apenas 2 nos reagentes. Adicionamos o coeficiente 2 e temos a equação balanceada. Agora veja que nós estamos trabalhando com CO2, que é a incógnita da questão, e foi dada a massa de CH4. Então temos que se ater aqui ao CH4 e ao CO2. Temos que trabalhar com essas duas moléculas. E para essa questão esquecemos o oxigênio e a água, que não nos interessa. Veja que o coeficiente de CH4 é igual a 1. E do CO2 também é igual a 1. Descemos esses números, esses coeficientes, para o passo 3 e 4. Aqui 1 vezes e aqui no passo 1 vezes. A mesma coisa para o CO2. 1, aqui 1 e também aqui 1. Com isso, a relação estequiométrica já é estabelecida. 1 mol de CH4 está para 1 mol de CO2. No passo 4, estabelecer a conversão se for preciso. No CH4 foi dado a massa de CH4, que é 2 gramas. Então devemos transformar o mol de CH4 para gramas de CH4. A gente tem que 1 mol equivale ao valor da massa molar em gramas. Assim, o CH4, o mol de CH4 equivale a 16 gramas por mol, que a questão já nos deu, que é a massa molar. Para o CO2, a questão pede o volume de CO2. Devemos correlacionar a quantidade de mol de CO2 com o volume de CO2, que neste caso a relação 1 mol equivale a 22,4 litros. Assim, 1 mol de CO2 equivale a 22,4 litros de CO2. Com isso, conseguimos estabelecer essa relação, que 1 vezes 16 gramas de CH4 equivale a 1 vezes 22,4 litros de CO2. Por fim, aplicamos uma regra de 3 com os dados da questão e conseguimos proceder com a resolução. E 2 gramas de CH4, que a questão nos deu, vai equivaler a quantos litros de CO2? Meios pelos extremos, x multiplicado por 16, 16x, 2 multiplicado por 22,4, 44,8. 16 multiplica x, passa por outro lado dividindo, x é igual a 44,8 dividido por 16, isso implica dizer que x é igual a 2,8 litros de CO2. E com isso é possível verificar que nesses 5 passos conseguimos fazer qualquer questão de estequiometria. Tanto a questão de massa, quanto litros, até mesmo a quantidade de matéria, 6,0 vezes 10 a 23, se for preciso, se a questão
pedir. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta aqui o que você achou da aula, se você consegue fazer essas questões de estequiometria com esses 5 passos, e até a nossa próxima aula.